Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre o polêmico Evangelho de Judas. Antes de começar a falar sobre o livro, gostaria de dizer o seguinte. Particularmente, eu entendo o livro de Judas não como algo literal, eu entendo como literatura. Qual a diferença? Algo literal é como alguém que olha para um vitrô de uma janela. Ele olha para o vitrô e descreve o vitrô da janela. Algo que é literário é como alguém que olha através do vitrô. Ele vê o vitrô e vê o que vai além do vitrô e fala das duas coisas. Literal é algo real, fato. Literário é algo que mistura as duas coisas, o literal, ou seja, o fato, a verdade, e a alegoria. Na minha opinião, o Evangelho de Judas, que é esse aqui, é literário. Ele não é literal. Okay? A descoberta do livro. O Evangelho de Judas foi um desses livros descobertos no século XX, na década de 1970, ali perto da cidade de El Minyan, no Egito. Ele ficou guardado em um cofre durante 16 anos. E depois disso, descoberto ou redescoberto, ele foi levado para os Estados Unidos, antes de ser levado depois para Zurique, na Suíça. As 16 páginas do manuscrito estavam em estado terrivelmente decrépito, estava tudo misturado, estavam fragilizadas e eram escritas dos dois lados, porque papel, ou seja, papiro, era muito, muito caro. Então era escrito dos dois lados. Estava em centenas de fragmentos diferentes, extremamente danificados. A tarefa de restaurar coube a National Geographic Society. Então, assim, eles reuniram tudo, uma equipe muito grande, especialistas de todas as áreas, uma equipe multidisciplinar, para tentar recompor esse livro, saber do que se tratava, afinal de contas. Ainda não sabiam o que era exatamente. O livro era escrito, foi escrito em copta, em língua muito antiga, uma língua egípcia, uma mistura do egípcio com o grego, né, o Deutocopta. Foi escrito, foram datados por volta do ano 200 ou 300 da era cristã. Contudo, devido às características do copta, fica evidente que é um escrito mais antigo ainda, que é uma tradução de um livro mais antigo escrito em grego. A gente sabe que o livro é mais antigo porque no ano de 180, um bispo da igreja chamado Atanásio havia citado já o Evangelho de Judas como sendo um livro extremamente perigoso e bastante herético também. Portanto, o livro é um dos mais antigos envolvendo a heterodoxia do cristianismo, né, que envolve também aí os gnósticos e os ebionitas. Ou seja, um dos documentos mais antigos do cristianismo, ainda que não seja um documento cristão. A história. Diferentemente dos 4 evangelhos regulares das Escrituras Sagradas, o livro ele não é exatamente o Evangelho segundo Judas. Vamos explicar. O Evangelho de Mateus são as boas novas segundo Mateus. É isso a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, novidades agradáveis, né? Então, Mateus significa as boas novas segundo Mateus, as boas novas segundo Marcos, as boas novas segundo Lucas e as boas novas segundo João. O Evangelho de Judas não são as boas novas segundo Judas, mas as boas novas sobre Judas. Nesse livro, Judas não é apresentado como um elemento fascínora, um traidor que entregou Jesus Cristo, o homem sagrado que já pisou nesse planeta. Ele não é apresentado como um cretino, né, o pior das pessoas desde Caim. Ele é apresentado como um dos discípulos, como o discípulo que entendeu exatamente qual era a missão de Jesus Cristo. Nesse livro, Jesus Cristo confidencia a Judas muitos mistérios sobre a vida, sobre o universo, e o maior mistério de todos, que é o sacrifício de si mesmo e a participação de Judas nesse sacrifício, nesse ato. A linhagem de Sete. O Evangelho de Judas é geralmente classificado como gnóstico, que é um termo excessivamente genérico, né? Afinal de contas, não havia só um gnosticismo, havia dezenas de gnosticismos diferentes. E no início da igreja, os gnósticos não se significavam e não eram significados como algo diferente
do que passou a ser chamado depois de cristianismo. Gnósticos e cristãos regulares, digamos assim, frequentavam as mesmas igrejas. Seria algo parecido com presbiterianos e pentecostais. Eram todos cristãos, guardando as suas diferenças, que com o passar do tempo foram ficando cada vez maiores, impedindo até mesmo a convivência eu não diria, mas pelo menos o partir do pão e a comunhão entre os dois grupos. Nesse livro é revelado que todas as pessoas que entendem algo de Deus, que têm revelação de Deus, que têm conhecimento real de Deus, todas essas pessoas são descendentes da linhagem de Seth, que é o terceiro filho de Adão, né? Adão e Eva. Teve Caim, Abel e depois veio Sete. Todas as pessoas que entendem, que têm revelações, que têm conhecimento acerca de Deus, todos eles são descendentes de Sete, são os setinianos, né? São aquelas pessoas que guardaram a linhagem de Sete, conforme nos descreve ali em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que diz que a partir de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Na parte central do livro, Jesus compartilha, ou revela, melhor dizendo, a Judas, que o problema da humanidade não é a fé, a falta de fé, mas a falta de conhecimento, algo muito comum nos livros gnósticos. Então passa a explicar para Judas mistérios do universo. Esse aqui é o Evangelho segundo Judas. Essa é a tradução oficial da National Geographic. E aqui tem tanto como é que ele foi encontrado e tal, e como é o texto do que conseguiu se restaurar acerca do Evangelho de Judas. O início do livro traz o seguinte prólogo, é uma tradução nossa, uma tradução nossa livre. Tá? Durante uma semana, terminando 3 dias antes da Páscoa, Jesus teve com Judas conversas secretas. Quando Jesus apareceu, fez muitos sinais e milagres para a salvação da humanidade. Muitos caminham pela vida em retidão, outros em transgressões. Foi assim que os discípulos foram chamados. Este é o prólogo do Evangelho de Judas. Quem foi, de fato, Judas nas Escrituras Sagradas? Judas foi escolhido como um dos 12 apóstolos de Cristo. Da mesma tribo, era o único dos discípulos da mesma tribo de Judá. Ele nasceu na cidade chamada Queriot. Ele era o único dos discípulos que não era da Galileia. Não se sabe nada acerca de Judas antes. Se sabe que ele era de um partido chamado os Iscaris. Daí a palavra Iscariotes. Essa palavra vem do latim Scarius, que significa assassino. João apresenta Judas como alguém que tinha um comportamento corrupto, que roubava o dinheiro comum dos apóstolos. Eles tinham uma caixa, digamos assim, uma bolsa comum, onde todas as necessidades do grupo eram divididas e eram sanadas com aquele dinheiro, que era um dinheiro de ofertas. Jesus Cristo trabalhou até os 30 anos, nos 30 anos para frente, ele dedicou-se exclusivamente ao seu ministério. E tinham então ali uma ofertas nessa bolsa. E João nos deixa claro, em João capítulo 12, versículo 4 e 5, que Judas se apropriava indevidamente desse dinheiro. Como muitos passaram a fazer desde então, estão por aí, em nosso país, fazendo coisa parecida, né? Marcos apresenta Jesus Cristo como uma pessoa que traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Isso está lá em Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Ao ver o desfecho do drama todo que envolve Cristo, em um evangelho ele acaba por suicidar-se, ele se enforca. Em um outro evangelho, ele não fica claro o que ele fez, porque disse que ele tinha um campo e que ele foi para esse campo e ele partiu-se ao meio, as entranhas dele saíram de maneira que suas tripas saíram de dentro dele. Alguns teólogos acreditam que ele pode ter sido morto por Deus mesmo, executado por Deus, e dali para frente aquele campo passou a ser chamado de campo de sangue. Judas no Evangelho de Judas. A certa altura do livro, os discípulos são desafiados por Jesus a dizerem se são pessoas realmente perfeitas. Todos os 12 dizem que são realmente perfeitos. Porém, nesse evangelho, Judas é o único que se prostra diante de Cristo em perfeição, revelando
revelando que de fato ele não apenas dizia, mas mostrava com sua atitude que era. Mas ainda assim, esse evangelho nos diz que ele virou a cara, ele virou o rosto para não ver a Jesus Cristo, não ver o brilho de Jesus. Depois disto, nesse evangelho, Jesus Cristo tem conversas secretas, conversas particulares com Judas e passa a revelar vários segredos para ele no livro que o livro descreve numa linguagem muito simbólica, né, muito mística mesmo, assim, bastante confusa até. E por fim, Jesus Cristo revela a Judas, ele é convidado a participar de um ato de extremo amor. Esse ato é entregar o seu mestre querido. Ele deveria então trair o seu mestre. A página 43 do livro nos diz o seguinte: verdadeiramente eu te digo, Judas, aquele que oferecem sacrifícios a Sanclas. Sanclas é o nome de uma entidade. Aí tem faltando informações, aí depois tem Deus, aí depois faltam 3 linhas. E depois tem a seguinte frase: tudo é maligno. Depois vem outro parágrafo: mas tu suplantarás a todos eles, pois sacrificarás o homem que me veste. Teu chifre já foi erguido, tua ira foi acesa, tua estrela brilhou iluminada, e teu coração se tornou forte. E já no final do livro, Cristo mostra a Judas que ele transcenderá aos 12 discípulos. Ele será contado como o 13º discípulo. A página 43 nos diz o seguinte, verdadeiramente, faltam algumas informações, teu último, faltam informações, torna-se cerca de 2 linhas faltando. Aí começa o governo, já que ele será destruído. E então a imagem da geração suprema de Adão será elevada, porque antes do céu, da terra e dos anjos, aquela geração que vem dos domínios eternos existe. Olha, tudo foi contado a ti. Ergue os teus olhos e olha para a nuvem e a luz dentro dela e as estrelas que a rodeiam. A estrela que aponta o caminho é a tua estrela. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Os que esperavam de pé no solo ouviram uma voz vinda da nuvem dizendo, aí faltam informações, geração suprema, faltam informações, imagem, faltam informações, cerca de 5 linhas faltando, começa um outro parágrafo. Então, Jesus Cristo fala para Judas que ele vai ser perseguido, ele vai ser xingado, ele vai ser odiado pela humanidade, mas que no final ele será exaltado. Então abre-se os céus, Jesus Cristo mostra que tem uma nuvem, dentro da nuvem tem uma estrela, diz que aquela estrela é tua, e Judas entra naquela estrela e ouvem-se vozes, as pessoas ouvem vozes. Quer dizer que ouvir vozes é sempre algo muito esquisito e muito perigoso. Em quase todas as tradições religiosas, ouvir vozes é muito perigoso. Já no final do livro, para encerrando o livro, Judas é procurado pelos sacerdotes, e então ele entrega Jesus para os sacerdotes. A palavra entrega e trai é a mesma palavra. E logo depois que ele entrega ou trai Jesus, ele é pago por isso. E depois não há mais nada, o livro acaba. Motivo da exclusão. Bom, evidentemente, o evangelho de Judas não foi excluído das escrituras sagradas, do cânon sagrado, já que foi redescoberto no século XX, na década de 1970. E o cânon, como nós o conhecemos, ele começou a ser composto já no século IV. Então foi muito antes disso. Minha opinião. O Evangelho de Judas é um documento, na minha opinião, importantíssimo, pois mesmo não sendo cristão, ele fala sobre uma personagem histórica chamada Jesus, que andou aqui nesse planeta. Então ele não é algo de dentro do mundo cristão, ele é algo de fora do mundo cristão que fala de Jesus. Da mesma forma que Flávio Joséfo, que é um judeu, conta sobre Jesus em seu livro A História dos Hebreus. Ele é importante por isso. Ele não é a verdade, ele não é literal, ele não é real, ele contém alguma sabedoria, mas ele não é equiparado de forma nenhuma à sabedoria dos evangelhos da Bíblia. A sabedoria. Então vamos falar agora um pouco, já que ele tem alguma sabedoria, então que sabedoria seria essa? Vamos lá. Primeiro ele nos fala de eons, ou reinos, podem ser dimensões talvez, que transcendem ao espaço-tempo e ao nosso universo. Então é um livro que fala de coisas, de dimensões, de reinos que não estão aqui. Coisa que também a palavra de Deus, as escrituras falam, e que a ciência hoje
fala também que, além das dimensões conhecidas que nós temos, altura, largura e profundidade, há uma quarta dimensão, que é o tempo, que também é uma dimensão, há uma quinta dimensão, que é a gravidade, e há mais 11 dimensões imperceptíveis aos nossos olhos. A dimensão espiritual, como nós a conhecemos, ela também é um reino. E nessa dimensão, nós chamamos de dimensão espiritual. Mas se você perguntasse para Jesus sobre a dimensão espiritual, ele ia perguntar para você, do que você está falando? Porque para Cristo a dimensão espiritual era algo presente naquele momento e da mesma forma que o espaço-tempo era presente. Ele nos fala que há entidades envolvidas em um conflito cósmico pela vida dos seres humanos. Não apenas pela vida, mas pela mente, pelo espírito dos seres humanos. Entidades poderosíssimas que transcendem o nosso conhecimento, lutam umas com as outras pela posse, pelo controle dos humanos. Ele nos fala de entidades mesquinhas e ignorantes, tais como Sanskra, Nebro e um nomezinho bem esquisito, que é Yaldabaoth, que se julgam deuses, mas não são nada, são apenas entidades tolas que não conhecem o Pai de Jesus Cristo. Nós sabemos que há entidades poderosas, sabemos os nomes de alguns deles, a Bíblia nos revela o nome de algumas dessas entidades. Satanás é uma dessas entidades, os demônios são outras entidades, anjos, tanto da parte de Deus quanto da parte de Satanás, são entidades espirituais. Nós sabemos que houve uma rebelião contra Deus, duas rebeliões contra Deus, aliás, que uma delas deu origem aos demônios, como nós os conhecemos, e outras deram origem aos vigilantes, que foi a queda de Samjasa. A primeira queda foi pelo poder, a segunda queda foi pela luxúria. E todas essas entidades, elas habitam, elas também estão presentes na dimensão espaço-temporal que nós vivemos. As heresias. Agora vamos falar um pouco das heresias que esse livro apresenta, porque ele de fato é um livro muito perigoso. Ele contém heresias que são tão perigosas hoje, ou até mais, do que foram na época em que foi escrito o livro. Primeiro, ele fala que El, um dos nomes de Deus, é uma entidade corrompida. El é um dos nomes do Senhor Deus. El Shaddai, El Elyon. El significa Deus, e ele diz que El, que é o Deus, um dos nomes pelos quais os judeus chamam Deus, é uma entidade corrompida, o que é uma grande heresia. O livro quer dizer, ele ensina que a salvação vem pelo conhecimento e não pela fé em Jesus Cristo. O livro insiste que a pessoa ela ascende com conhecimento. A salvação não é para todos, é para aqueles que despertam, que acordam, que têm um conhecimento acerca de Deus. Isso não é verdade. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é algo que a pessoa de repente ascende através de um conhecimento, de leitura e de um esforço próprio. Não é isso. A salvação é algo gracioso, é uma graça de Deus, é um favor não merecido que as pessoas recebem quando aceitam a Cristo e a Ele se entregam. E Deus então salva essas pessoas desse mundo que é um mundo, esse sistema corrompido. E elas renascem então no hálito de Cristo, no reino de Deus, no reino do amor de Deus. O livro apresenta Cristo como um enviado, como um mensageiro apenas, quando na verdade Cristo é infinitamente mais do que isso. João capítulo 1, versículo de 1 a 5 nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que é traduzido aqui por verbo é, na verdade, também traduzido por palavra, por ação. Jesus Cristo é essa ação. Tanto o Corão quanto as Escrituras cristãs nos dizem que Jesus é o Verbo de Deus, é a ação de Deus, é o movimento de Deus. As Escrituras nos dizem que é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, a imagem do próprio Deus, que não é, e o livro de Judas nos diz que é apenas um mensageiro, o que não é verdade. O livro procura mostrar Jesus que revela coisas misteriosas e secretas
aos seus preferidos e principalmente a Judas, o seu preferido. O que não é verdade. Se você lê os evangelhos, lê a vida de Jesus, ele faz os seus maiores discursos a uma pessoa que nem mesmo era do seu ciclo de amigos mais íntimos, nem fazia parte dos 12, não fazia parte da multidão que o seguia, não fazia parte dos 12, não fazia parte dos 3 que andavam junto com ele, que é Nicodemos, com quem Jesus Cristo tem um diálogo muito longo e muito profundo, com Nicodemos, que nem mesmo era um dos seus discípulos. E também Jesus Cristo tem um diálogo, o maior diálogo de Deus nas Escrituras, aliás, em toda a Escritura Sagrada, é para uma mulher. E é uma mulher que nós nem mesmo sabemos o nome, nós chamamos de mulher samaritana, que Jesus Cristo revela coisas importantíssimas e profundas. É uma mulher que nem mesmo judia ela era samaritana, de uma outra cultura e de uma outra religião. Então Jesus Cristo não guardava o seu conhecimento para as pessoas preferidinhas dele, guardava o seu conhecimento para todas as pessoas que tinham necessidade, que buscavam esse conhecimento. A mesma coisa acontece hoje ainda. O conhecimento acerca de Deus não é reservado ao Papa, ou a um pastor, ou a um profeta, ou a um sacerdote. É destinado a todo aquele que busca o Senhor. Todo aquele que me busca, diz as Escrituras, com certeza, certamente me encontrarão. Nos diz assim: prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento não é algo de Deus, não é algo misterioso. É algo franqueado a todo aquele que necessita e todo aquele que de verdade crê e procura. Concluindo, o Evangelho de Judas é um documento importante, como eu já falei, pois fala acerca de Jesus. É mais um documento gnóstico que os pais da igreja falavam sobre ele, que foi redescoberto no século XX. É importante porque fala sobre Jesus Cristo e apenas por isso. Mas o que ele fala não é a verdade. A verdade está nos evangelhos da Bíblia, da Palavra de Deus, que você pode encontrar em qualquer Bíblia católica ou Bíblia protestante. É importante conhecermos outros livros que falam de Jesus, certamente é importante. É importante o conhecimento, a gnose, com certeza é importante. Porém, o mais importante é conhecermos as Escrituras Sagradas. Essa aqui é a Palavra de Deus. É uma versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui é a versão de 1611 da Bíblia King James também. E há muitas outras. Esses livros são importantíssimos para nós, porque não apenas nos falam informações, eles nos falam a verdade. A verdade que procuramos, que tão ardentemente necessitamos para a salvação de nossas vidas. Os 66 livros que a Bíblia contém são tudo que você precisa e de que eu preciso para entendermos a Deus em sua plenitude. Esse livro é a revelação de Deus. Por isso nós chamamos a palavra de Deus, ok? E o centro dessa Bíblia, o centro desse livro é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Deus unigênito. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.